Vamos lá, então, eu acho que a gente, quando fala de cultura, está sempre falando, especialmente quando a gente olha para o contexto brasileiro, uma feijoada. Você junta várias partes, conhecimentos diversos, ideias, para construir uma coisa única, uma coisa nova. E, para a gente dar abertura, eu acho que nada na vida acontece por acaso, a gente fala em hebraico, né? Mina Shamayim, tudo está escrito na vontade de Deus. Estou muito contente de ter acabado nesse painel, porque eu também estou no universo da cultura, produzindo, nos espetáculos de mágica, especialmente. E, depois do 7 de outubro, eu estava montando um projeto que era um espetáculo chamado Gurnisht, que era um espetáculo sobre o nada, e o financiamento desse projeto desapareceu. Falaram, olha, tudo tem que ir para Israel nesse momento. A gente não consegue olhar para esse projeto aqui. Mas eu tentava defender uma bandeira falando, não, o diálogo, trazer essas questões culturais, raciais, étnicas para a nossa cultura é essencial. E eu queria convidar, então, você e a El para contar um pouco desse ponto de vista na composição do seu trabalho. A gente tem uma tradição no judaísmo sempre de conexão cultural, né? Você olha desde a origem do klezmer enquanto expressão, com o Badhan, uma figura que tinha essa função de animar, trazer a cultura em momentos, às vezes, tristes. Como você olha para a construção e essa busca de diálogo multicultural conectando diferentes canais e públicos? Tá ligado? Tá. Na verdade, eu não vou responder a pergunta dele, eu vou ficar com as perguntas, porque ele acha que se preparou. Eu me preparei. Eu, na verdade, nunca... eu sou do improviso. Quem me conhece sabe que realmente faz parte do meu multicultural ser... Nunca segui um script. E não vai ser diferente aqui. Eu também improvisei, tá? Então tá tudo bem. Improvisou. Mas eu falei, não, dessa vez eu vou levar a sério. Tenho 15 minutos, pontualmente. E chamei o GPT. E preparei um negócio, mandei para os meus filhos. Aí o Gabriel, meu filho, falou, mãe, não é agora que você vai começar a usar o GPT para falar de multiculturalismo. Eu falei, tem razão. Então, esquece tudo, não vou nem pegar o celular e vou fazer uma proposta, porque aí depois vocês podem ter o tempo de vocês. Eu vou ser bem rápido. Posso pedir para vocês virem para frente, porque eu queria dar uma olhada nesse público, e ali está bem escuro. Bueno. Voy a abrir la tecla. ¿En qué idioma tengo que hablar? אני לא מדבר עברית. אבל, eu sou uruguaia, tá? Sou agente dupla. Sempre achei que eu era a rainha da coexistência, quem me conhece sabe. Não sou, mas sou do multiculturalismo, tá? Eu fui presidente do Centro de Cultura Judaica durante muitos anos. Fizemos projetos incríveis, tá? Multiculturalismo parte da capacidade de escutar o diferente, né? A gente não pode ficar na nossa bolha. E parte do nosso lado humanista. Nós somos o povo do livro, o povo da vida, né? Não é possível. E eu vou fazer uma agenda aqui propositiva. Hoje eu acho que a gente está realmente começando uma nova jornada, tá? Mas uma nova jornada que a gente precisa marchar juntos, tá? Ontem a gente falou essa é uma frase que eu sempre repito, que eu tenho mais medo do silêncio dos que se pensam bons do que do grito dos inimigos. Eu quero escutar o silêncio dos que se pensam bons. E ele precisa ser multicultural. O multiculturalismo é a manifestação da arte. Eu sou do audiovisual, eu sou co-founder do WePlay. Minha sócia, Tereza Lampreia, que está aqui, Lampreia, não Lampreia, que foi 25 anos da Globo, dirigiu novelas que vocês conhecem. A gente tem um canal de megafones humanos, porque somos todos megafones humanos. Tá? Eu fiz 11 edições do ciclo multicultural, que foi desde o Coexistência no Ibirapuera até o Projeto Nego. Inclusive, fizemos muitos projetos com o Afro-Audiovisual. O Projeto Nego, que trouxe... não sei, algum de vocês lembra do Projeto Nego? Não. Que são versões brasileiras dos grandes clássicos da música negra americana, na voz do Carlinhos Brown, da Gal Costa, do Emílio Santiago, do
do Seu Jorge, que cantou Estranha Fruta, vestido de escravo, porque foi, não sei se vocês sabem, mas na década de 30, um professor universitário judeu estava passando na rua e viu 2 negros pendurados numa árvore e compôs uma música que tentaram vender para Billie Holiday cantar no seu selo primário, e foi uma música negra demais, e aí foi para o selo secundário e virou Estranha Fruta, né? Então, nós sempre marchamos juntos, né? Nas diferenças, nas minorias, tá? E isso é humano. Isso não é só multicultural, é humano. E a gente precisa contar essas histórias, né? As manifestações são muitas, todos hoje são co-criadores, influenciadores, megafones humanos, mas a gente não pode permitir que os nossos filhos, que os nossos jovens, e quando eu digo nossos humanos, enquanto humanidade, e não é só Latinoamérica, é plural, que eles se calem. Não posso falar em espanhol agora, apesar que minha alma não habla português, mas eu acho que aqui a gente tem um pouco... Quantos de vocês são judeus? Quantos de vocês não são judeus? Muito bem. Então, eu acho que, nesse contexto de somos todos humanos, apesar de que ninguém seguiu a minha dica, eu não estou vendo aquelas pessoas daqui, então, vou contar mais uma coisa de multiculturalismo. Eu acabei de estrear, está no cinema, A Planta, tá? Um filme sobre a cannabis medicinal. Não sei o quanto vocês sabem, professor Meshulam, israelense, na década de 60, junto com o professor Carlini, brasileiro, tá? Tiveram uma tese que isolou o THC, e que foi primordial, né? Então, assim, não é só sobre a Startup Nation, não é só sobre é sobre a nossa humanidade, né? E eu acho que a gente tem que recontar e reconstruir essa nossa narrativa, esse nosso script, esse nosso roteiro, esse guión, tem que ser recontado e retejido, tá? Para encerrar, eu vou... A Varda está me olhando aqui, mas já que você veio... alguém de vocês lembra de um... Outro dia eu liguei a Alexia, não sei porquê, eu pedi para a Alexia cantar um samba. Alexia, sabe a Alexia? Pedi para ela cantar um samba. E, de repente, ela começou a cantar assim para mim. Gente, eu não sou... Eu acho que eu adoro karaokê, mas eu não sou... cantora é minha filha, eu não. E dizia assim... Quem plantar a paz... Por favor, nós vamos cantar. Vem! Em 2003, o samba da Estação Primeira de Mangueira teve um samba, o Samba da Paz, que contava a história dos hebreus que saíram do Egito. E o samba era um samba pela paz. A gente subiu com a velha guarda, a gente subiu com o Jaquim Morelenbaum, a gente subiu com a Varda, cantando em hebraico e em português. E eu queria que você viesse aqui para a gente cantar juntos, por favor. Por favor, 2 minutos. Vem. Porque eu não vou cantar. Por favor, Varda, com vocês. Quem conhece a Varda, levanta a mão. Ê! Shalom, pessoal. Azoreia shalom. Iktor ahava. והחיד של צעקת החירות נשמט בתחנה הראשונה Azoreia shalom. Quem plantar a paz vai colher amor. Um grito forte de liberdade na Estação Primeira ecoou. Azoreia. Vou cantar 1 minuto. Então, eu cantei com o pessoal lá da Estação Mangueira e imagina cantar em hebraico e eles repetirem isso. Imagina. Difícil, né? Azoreia shalom. Aí eu ficava cantando e não saía, né? Estava difícil esse estribilho. Aí eu tive uma ideia. Azoreia. E aí funcionou, todo mundo. Azoreia. E aí deu certo. É essa história bonita. Bom, gente, eu terminei aqui no Azoreia, isso é multiculturalismo, não falei nada do que eu tinha ficado de falar. Qualquer coisa vocês me ligam e eu conto o que eu tinha, o que eu tinha preparado em vários idiomas, a gente liga a tecla SAP e a gente segue, mas eu vou dar, eu acho que aqui... Perfeito. Eu sinto que eu estava preparado para esse momento. E convido todos a...
Não, e, gente, eu acho que vocês têm que... Não sei, você pode fazer coletivo depois, no final? Depois a gente faz mágica. Gente, vocês têm que ficar para a mágica. É impressionante. Bom, nasci preparado para esse painel, né? Com música ainda. E eu acho que, quando a gente fala do diálogo multicultural, ele é sobre promover esses encontros. E queria te perguntar, Fábio, numa posição também olhando, acho que num eixo de gestão cultural, criando espaços, conectando projetos, abrindo portas, como você olha para esses desafios de conectar diferentes culturas e fazer cultura nesse grande Brasil que a gente tem? Bom, boa tarde a todos. É um prazer enorme, uma honra estar aqui com vocês nessa última mesa, né? Yael, Carla, que eu também já conheço. Queria agradecer ao Rafael Azamor, que primeiramente me chamou aí para poder ajudar, né, o Chay e a Nuti a estar ajudando a realizar esse evento aqui no Rio de Janeiro. A gente teve uma oportunidade ontem de estar visitando um sítio, né, que é lá no Pão de Açúcar, que é um projeto cultural que eu desenvolvi para trazer a oportunidade de todos os turistas e visitantes do Brasil que venham ao Rio de Janeiro conhecer mais da nossa arte, dos nossos artistas, da nossa cultura. Mas eu queria aproveitar isso que você me perguntou e falar um pouquinho só da minha carreira e eu acho que é dessa alma judaica que eu tenho dentro de mim e que eu vi florescer muito na cultura, né? Eu sou economista, fiquei 22 anos em mercado financeiro, trabalhando em várias instituições. Em 2016, eu resolvi largar tudo para trabalhar com cultura. É realmente algo que é muito difícil ver dos meus amigos. Eu acho que eu não conheço ninguém que fez isso. E foi interessante porque, quando eu recebi a proposta, né, logo quando eu resolvi trabalhar com cultura, por acaso, o secretário de Cultura da época, André Lazzaroni, veio conversar comigo, porque eu era da OS, que estava administrando a Escola de Artes Visuais do Parque Lage, e a gente tinha um problema de uma dívida, que eu estava renegociando a dívida, era de 12 milhões, eu trouxe para 3 milhões, e aí, conversando com ele, querendo resolver essa questão da dívida, ele veio me falar: não, eu queria te chamar para assumir o Parque Lage, porque eu sei que você está muito interessado em trabalhar com cultura. Foi interessante porque a proposta dele realmente foi incrível, né? Ele falou que o meu salário, na época, era R$11 mil bruto, mas que estava atrasado 3 meses, e da minha equipe também, e que ele não tinha dinheiro nenhum para me dar, mas que eu ia fazer uma boa gestão no Parque Lage, que eu ia conseguir desenvolver todas as minhas capacidades técnicas para fazer aquilo lá acontecer. Parênteses, o Parque Lage recebia do Estado 3,5 milhões a 4 milhões para sobreviver. Era a época do pesão, aquele problema que a gente estava aqui no Rio, né, fiscal. E aí, minha mãe, que está aqui presente, é óbvio que, quando eu liguei para ela, avisei disso, ela falou: você está maluco, eu estava me separando, mãe judia, você não vai ganhar nada, como é que você vai fazer a tua vida? Né, sair de banco vai atrapalhar a tua carreira. E, realmente, para mim, foi muito interessante, porque eu liguei para 10 amigos meus e os 10 falaram que eu era maluco, e eu falei: agora eu vou. Né? Quando eu entendi que ninguém achava que eu ia dar certo, falei: agora eu vou fazer isso acontecer. E foi muito interessante, porque, realmente, quando eu falei que ia assumir o Parque Lage, saiu uma fotinha minha no jornal, e 90% das pessoas que não me conheciam falavam: o que esse maluco está fazendo na escola? Não tem experiência nenhuma. Esse cara é de centro-direita, vai privatizar a escola, né? Vai vender a escola. E, realmente, o que eu produzi na escola foi inversamente proporcional a tudo isso, mas sem discutir com ninguém, trabalhando, né? Eu acho que nós, judeus, temos uma coisa muito interessante, né? Que não é o que a gente fala, né, é o que a gente faz, né? A mitzvah vai fazer e não falar que vai fazer, né? Então, eu não queria discutir com ninguém, eu queria atuar. E teve uma situação muito interessante que, logo no início, 6 meses da minha gestão, né, entendendo a escola, começando a ver as oportunidades, aconteceu um fato no Brasil que foi muito sério. E, como a minha namorada, que é futurista, fala, né, aconteceu um sinal fraco que eu percebi naquele momento e que eu vi que aquilo ali podia se tornar uma coisa muito séria se ninguém tomasse uma atitude.
né? Teve uma exposição, que eu não sei quem lembra, do Queer Museu, no Rio Grande do Sul, que ela estava no Santander, e ela foi cartografias da arte, né, da diferença do Brasil. Essa exposição, depois de 20 dias aberta, 3 pessoas entraram na exposição e começaram a fotografar alguns trabalhos e colocaram, o que acontece, fake news nas redes sociais, falando que tinha zoofilia naquela exposição, vilipêndio religioso, né, pedofilia, porque tinha um quadro de uma criança, um quadro desenhado, criança viada, uma coisa que nem existe. Um outro quadro de um Shiva, até de um artista judeu, que tinha vários braços e era vilipêndio religioso. E um outro quadro de uma artista que vai representar o Brasil na Bienal de Veneza do ano que vem, da Adriana Varejão, né, tendo lá uma imagem, né, de um Brasil colonial em que tinham 2 pessoas acho que transando com uma caixa, não, transando com uma cabra, uma coisa que acontecia. Mas nada isso faz com que uma exposição seja fechada como foi. O Ministério Público Federal foi lá, viu que não tinha nada daquilo, né, mandou reabrir a exposição. O Santander titubeou, ficou com medo de perder seus clientes, não fez isso. E o MAR, o Museu de Arte Moderna do Rio, resolveu trazer essa exposição para o Rio de Janeiro, para acontecer aqui no Rio de Janeiro, quando, de repente, o prefeito, na época, Marcelo Crivella, liga para o pessoal do museu e fala que a exposição não vai ocorrer. E eu estava na Secretaria de Cultura, nesse momento em que ele lança um vídeo, né, em que ele bota vários funcionários, né, bem racializados, um do lado do outro, falando não, 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 não. E aí ele vem, essa exposição não vai ocorrer no Rio de Janeiro, só se for no fundo do mar. E quando o André Lazzaroni me mostra esse vídeo e ele me pergunta, você tem coragem de fazer essa exposição? Eu falei, tenho. Mas ela foi censurada no Sul, ninguém reabriu, e começando a vir um MBL, né, com o Movimento Brasil Livre, uma direita um pouco mais agressiva, radical, censurando isso. E o Crivella, né, falou que não ia acontecer no MAR, e o MAR é uma instituição da prefeitura, né, e os conselheiros ficaram com medo de ir contra essa decisão da prefeitura e perder a autonomia do museu, falaram que não ia fazer. E aí, quando eu falei que eu ia fazer, o secretário de Cultura falou, mas eu não vou te dar dinheiro, não. Eu falei, olha, você não me deu até agora, eu nem espero que você vai me dar dinheiro para uma exposição dessa, e eu nem quero, porque eu acho que essa exposição, primeiro, ela tem que ter, paralelamente a toda essa agressividade, um ciclo de debates, né? Porque eu acho que a gente, né, e esse multiculturalismo que é tão importante no Brasil, que a gente tem para dar e vender em todos os estados, ele só é realmente exercido na conversa, no debate, né, onde todo mundo coloca suas ideias e começa a conversar. E eu falei, a única forma de financiar isso é via um crowdfunding. Na época, a gente não tinha crowdfunding ainda estabelecido, em 2017 para 2018, e o maior crowdfunding de cultura era de R$100 mil. E o segundo maior, eu nunca vou me esquecer, era do avião da Dilma, que, na época, a Dilma estava sofrendo essa questão do impeachment, então fizeram um crowdfunding para ela poder viajar pelo Brasil e poder se defender dessa situação que estava sendo imposta naquele momento. E, para mim, foi muito interessante porque eu entendi aquilo ali, né, não como uma luta para reabrir só uma exposição, mas uma luta contra algo que, para nós, judeus, né, e que para todos, sem ser judeus, é muito importante em países democráticos, que é a censura. Né? Então, eu me lembro que a curadora do Parque Lage pediu demissão porque falou que a exposição não era boa, não queria fazer. Vários curadores, vários artistas vieram conversar comigo. Fábio, você não pode fazer essa exposição porque vão atacar o Parque Lage. Fábio, você não pode fazer essa exposição porque não é uma exposição queer, ela não debate a causa queer. Você não pode fazer essa exposição porque, de certa forma, as pessoas não vão te apoiar. Né? Eu falei, olha, o Parque Lage é uma escola fundada em 1975 pelo Rubens Gershman, no meio da ditadura militar. Né? E ela era o único local em que toda a classe artística e cultural tinha liberdade de falar, liberdade de expressão. Então, eu estou trazendo esse DNA, né, da escola, e o que eu vou fazer eu vou dar a oportunidade para as pessoas apoiarem.
Eu vou dar oportunidade para as pessoas, se quiserem lutar contra a censura, que elas se manifestem. Se elas não quiserem, eu não vou sentir isso como uma derrota minha. Eu vou sentir isso como uma derrota de todos nós. De todos nós, como sociedade, nós não estamos preparados para lutar contra a censura. Então, aceitem o que está acontecendo e não venham reclamar depois para mim. Então, eu, como diretor da escola, eu entendi meu papel de botar o carro na pista, né? Tem piloto, tem carro, tem equipe, só falta agora o combustível. E o que era o combustível? Era o dinheiro. Né? E, fazendo um resumo, né, dessa história, né, foi muito, para mim, muito marcante tudo isso, porque a gente teve vários movimentos afrodescendentes apoiando o projeto. Né? Eu tive reuniões com a classe LGBTQIA+, com os trans e cia. Eu acho que muitos de vocês não sabem, mas o Brasil é o país que mais mata trans do mundo. A média de idade de uma pessoa trans é 34 anos de idade no Brasil. Então, assim, ninguém vai virar trans para aparecer, ninguém vai virar trans para querer, de certa forma, afrontar sua família. É uma coisa que as pessoas elas realmente não controlam, porque se você sabe que você está ali, né, com 34 anos, podendo morrer, você não vai fazer isso acontecer. Então, nesse sentido, foi muito interessante, porque eu falei que eu ia fazer, e eu comecei um movimento para fazer isso, né, fiz eventos, shows, debates, antes de lançar o crowdfunding, assinei um MOU, né, que é um Memorandum of Understanding, com a Secretaria de Cultura, com o Gaudêncio, que era o curador, e com a Associação de Amigos do Parque Lage, porque eram os 3 entes que eu precisava, porque o que aconteceu no mar foi que o ente público, sem ninguém imaginar, tirou a exposição deles. Né? E eu falei, eu tenho que me blindar para isso. Então, eu me blindei, né, trazendo um pouco dessa minha experiência, né, de mercado, né, de financeiro, de empresas, e lancei o crowdfunding contra a censura, né, mostrando o que a gente estava querendo realmente lutar contra, e falei, a gente vai ter um ciclo de debate de 12 dias de debate. Então, a exposição, na verdade, foi, para mim, realmente um case de sucesso num Brasil que estava ali naquele começo, já vindo com uma questão de censura forte, né, até porque uma outra exposição foi censurada logo depois, e com todo o nosso movimento, né, a gente teve uma arrecadação de quase R$1.080.000, foi a maior arrecadação do Brasil na época de uma causa LGBT, em que mais da metade das doações foram de pessoas de centro e direita, de pessoas que confiavam no trabalho, que confiavam no que a gente estava fazendo. Os artistas tiveram um posicionamento maravilhoso, porque eles doaram mais de 80 obras para a gente poder vender. E eu me lembro que já estava difícil tudo isso, mas num dia antes do leilão que a gente ia fazer, a gente teve o caso do assassinato da Marielle. Eu me lembro que eu estava no Parque Lage, com a Paula Lavínia do meu lado, a gente vendo o Caetano, né, com a Tereza Cristina ensaiando, e, de repente, Marielle foi assaltada, tomou um tiro, tomou 2 tiros, tomou 7 tiros. E, naquele dia, a Marielle foi assassinada. Acho que todos vocês, né, sabem muito bem o tamanho da repercussão nacional e internacional que isso teve. E, no outro dia, eu tinha que fazer, eu tinha que decidir se eu faria o show, né, para arrecadar dinheiro, e o leilão. Né? Então, estava na minha mão fazer um negócio que todo mundo falou, Fábio, eu acho melhor você não fazer, ou se você não fizer, está tudo bem. Eu falei, não, eu acho que a Marielle ela foi assassinada porque ela estava lutando contra a censura. Ela estava lutando para falar das diferenças, né, e desses problemas que a gente tem no Rio de Janeiro, né, de milícias, né, de problemas sociais, de falta de oportunidades para as pessoas de comunidade. E eu vou, sim, fazer o show, só que o leilão, em vez de ser um leilão que as pessoas iam lá vibrar e dar seus leilões, vai ser um leilão silencioso, em que as pessoas chegam lá e botam o valor de quanto elas acham que vão, na verdade, pagar pelos quadros. E a exposição, na verdade, o leilão foi um sucesso, o show ocorreu, né, a gente teve aí 22 dias só de exposição, com mais de 40 mil visitantes, pessoas de mais idade ficando 2 horas na fila, porque elas queriam, porque era um ato político ficar na fila, né, e depois todos os artistas e todo mundo que estava contra veio conversar comigo e falar, você estava certo, me dá o parabéns. Né, saiu na capa do New York Times, a exposição, então, para as pessoas que não acreditavam, saiu na capa do New York Times,
Isso mostrando que realmente a gente estava certo no movimento. E por que eu fiz isso? E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que essa nossa alma judaica, de entender as minorias, né? Porque o que eu pensei? Naquele momento, eram LGBTQIA+, eram os trans que estavam sofrendo. Era uma minoria que não tinha voz de fala, que as pessoas ali, muitos grupos não estavam nem eles ajudando, até eles com medo de lutar contra. E eu falei, não, eu vou lutar. Né? E aí muitas pessoas falaram assim, Fábio, você é judeu, é heterossexual, classe média, alta, o que você está fazendo aí? Por que você está se expondo? Para você tomar porrada? Você vai... Eu não tenho medo de tomar porrada quando eu estou do lado certo da história, quando eu estou fazendo a coisa que eu acredito, quando eu estou fazendo a coisa certa. Se eu tomar porrada, isso aí só me alimenta para eu aprender mais e para eu fazer melhor lá na frente. Né? Então, eu acho que, nesse sentido, nós, né, como judeus, a gente não tem medo de enfrentar, né, e a todo momento essa guerra mostrou, né, esses desafios que muitas vezes a gente está contra tudo e contra todos. Mas a gente sabe que a gente está fazendo a coisa certa. E, ao final, né, o resultado vai mostrar isso. Né? Então, eu acho que, nesse sentido, para mim, essa exposição, né, me deu uma outra percepção da vida, uma outra percepção, realmente, como a nossa religião ela traz para a gente algo maravilhoso, que é ter fé. E fé em Deus. E fé em que, se a gente está no lado bom da força e fazendo a coisa certa, vai dar certo. E toda essa dificuldade do processo faz parte para a nossa evolução como ser humano. Né? Porque a gente não veio aqui de passagem, a gente não veio aqui para ganhar dinheiro, comer em restaurante, viajar para esquiar. A gente veio aqui para melhorar a vida dos outros. E, melhorando a vida dos outros, a gente melhora a nossa vida. A gente veio aqui para olhar o outro e ajudar o outro. Né? Porque eu acho que a gente aqui, todos aqui, né, somos muito privilegiados de estarmos aqui hoje, podendo ouvir tantas pessoas incríveis, trazendo seus testemunhos, trazendo suas experiências difíceis. E eu acho que tudo isso que aconteceu e que está acontecendo no momento é para fazer esse mundo ser melhor. Né? E eu acredito muito nisso, e eu acredito muito na cultura como uma ferramenta democrática de educação, já que nas comunidades as pessoas às vezes não sabem química, física, matemática, português, mas sabe desenhar, sabe cantar, sabe pintar, sabe fazer uma colagem. E a gente tem o dever de ensinar essas pessoas a educação, né, a entender o outro pela diferença, através de algo que é universal, que é a cultura. E a cultura brasileira é incrível, e a gente valoriza muito pouco a nossa cultura, infelizmente. E eu acho que a gente tem agora uma oportunidade, com tudo isso que está ocorrendo, de valorizar mais a educação através da cultura. Muito obrigado. Muito obrigado, Fábio. Bom, cara, eu acho que ele levantou a bola, você só pode cortar agora, né? Atuando como diretora social do AfroReg, uma instituição que há mais de 30 anos, 32 anos, está vendo que eu me preparei? Tem atuado nas periferias e promovendo realmente esse processo de inclusão. Queria que você contasse um pouco dessa experiência e como vocês enxergam esse processo de transformação, trazendo realmente essa feijoada de culturas e experiências diversas. Boa tarde para todos. Primeiramente, eu queria muito agradecer o convite. Estou muito feliz de ter ficado aqui nessa mesa tão agregadora. Fiquei muito feliz com a fala da amiga, falando sobre marcharmos juntos, porque eu acho que é isso, né? A gente está falando aí sobre uma violência, né? Então, não é só o antissemitismo, é o racismo, é a homofobia. Então, acho que é muito importante a gente falar sobre isso, falar sobre esses temas. É muito relevante, né? O AfroReg é uma instituição que já tem 32 anos, né? O Júnior, o nosso fundador, que hoje é o nosso presidente, tem uma relação diversa com muitas religiões, e o judaísmo é uma delas, né? O AfroReg já fez muitas ações juntos, então a gente está muito feliz de estar aqui hoje bebendo um pouco dessa fonte que a gente já bebe um pouco através do nosso presidente. E é muito isso, né, que você colocou. O AfroReg, há 32 anos, trabalha a transformação social através da arte e da cultura, promovendo acesso a essas pessoas que não têm condições, que não têm acesso dentro das favelas. A gente sempre gosta de falar que o AfroReg está onde ninguém quer estar.
Aonde a bala está comendo, a gente está. É Complexo da Maré, Complexo de Salgueiro, Vigário Geral, e fica todo mundo um pouco assustado, assim, nossa, mas é tranquilo atuar lá? Para a Afroreg é muito tranquilo, né? A gente é muito bem recebido lá. A gente faz um trabalho já há muitos anos também, né? O Júnior, ele já tem esse reconhecimento, ele faz isso há 32 anos, né? Por isso que a Afroreg está aí há tanto tempo. E aí foi falado aqui hoje sobre as mídias sociais, né? Como as mídias sociais elas tomaram um pouco o lugar do jornal, vamos dizer assim. Isso acontece também com alguns instrumentos. A gente mudou um pouco a nossa linguagem, né? A forma de instrumentalizar esse jovem. Então, hoje, os games, por exemplo, que tem sido o nosso carro forte dentro do Afroreg, dentro de um dos nossos projetos, que é o Afrogames, tem sido o nosso carro forte, porque a gente entendeu que essa galera não tem acesso, a galera preta de favela não tem acesso ao game, porque a gente sabe que é altamente elitista, é caro e não dá. Então, quando a gente leva isso para dentro da favela, leva isso para dentro da comunidade, esse jovem ele consegue ter acesso a isso, se potencializar, se instrumentalizar, a gente está furando uma bolha. E aí a gente está aí desconstruindo um pouco desse racismo estrutural. Então, hoje essa é uma das maiores, dos nossos maiores carros-chefes, que é levar esse conhecimento, que é levar isso de uma outra linguagem, né? E aí a gente aproveita que é uma coisa que os jovens gostam de fazer, que são os games, e fala um pouco sobre o racismo, sobre a comunicação não violenta, porque a gente sabe que os jogos ele tem essa coisa da violência, as pessoas não sabem com quem elas estão falando do outro lado. Então, a gente ensina a jogar da forma correta. A gente fala sobre a comunicação não violenta, a gente fala sobre o racismo, sobre o letramento racial, que é muito importante. A gente teve um caso, agora há pouco tempo, no Afrogames, que foi de um jovem preto, retinto como eu, que estava reproduzindo o racismo que estava sofrendo na escola. E aí, quando o professor me falou o que estava acontecendo, eu falei, mas não é característica dele, ele é um menino muito tranquilo, vamos entender o que está acontecendo. E aí, quando a gente foi conversar com ele, ele falou, tia, para mim não tinha o menor problema, porque na escola eu estou vivendo isso e a professora não fala nada. Eu falei, como assim a professora não fala nada? A escola não fala sobre o racismo. A escola não fala sobre violência de gênero. A escola não fala sobre a violência religiosa. Então, assim, como isso acontece ainda hoje, século XXI? E aí a gente foi na escola conversar, entender o que estava acontecendo, porque a gente também faz esse trabalho. E aí as pedagogas foram lá, conversaram, entenderam. A gente chamou a mãezinha que não sabia que isso estava acontecendo, porque a mãe não foi chamada pela direção da escola. E aí a gente começou a entender que a gente precisava enfatizar e trabalhar ainda um pouco mais as questões as questões sociais como um todo, né? Todos os temas sociais como um todo. Então, hoje, a gente trabalha muito mais, a gente fala ainda muito mais dentro de sala de aula, enquanto ele está jogando sobre isso, sobre a comunicação não violenta, sobre o racismo, sobre todas as violências, né? E aí, quando ela veio aqui e falou sobre que marchamos juntos, porque é isso, né? A gente está andando ali lado a lado. Então, a gente precisa se unir para potencializar, para instrumentalizar, para educar esses jovens e para falar sobre isso de forma aberta. E eu acho que isso que está acontecendo aqui é um marco, né? É muito importante a gente estar aqui falando sobre isso. Então, a gente fica muito feliz de estar aqui hoje para poder falar sobre isso. Não vou falar muito tempo, porque eu sei que a gente está com o tempo aí um pouquinho corrido, mas eu só queria terminar a minha fala falando usando uma fala de Conceição Evaristo, que cabe muito bem aqui no que a gente está falando, com o que a gente está fazendo, que é: eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Eu acho só passar para Yael te agradecer. Essa marcha ela é histórica. Quando Martin Luther King marchava, Joshua Heschel estava do lado. Eu acho que essa conexão que a gente tem na comunidade judaica, essa luta contra qualquer forma de violência, como você bem colocou, né? Talvez era a população trans nesse momento, e eu tinha esse papel de estar dentro desse movimento. Eu queria que você, Yael, também falasse um pouco como você olha dentro desse encontro de culturas que a gente tem. Hoje você também com uma plataforma levando conteúdo de entretenimento, conteúdo cultural para milhares, milhões de televisores. Como que é essa missão que a gente tem de usar a cultura como uma ferramenta
de educação, como uma ferramenta de integração, e aí também já te convidar para fazer uns apontamentos finais para a gente passar para cada um e encerrar esse painel. Também não vou responder a tua pergunta de Eu improviso. sabia, mas tudo bem, eu fiz. Mas eu quero só dizer o seguinte. O WePlay, que é um... Já ouviram falar no WePlay? Alguém de vocês tem uma TV Samsung? Quem? Tá. E TCL, LG, enfim. Tereza e eu somos co-founders desse... É uma TV conectada, é um grande ecossistema de entretenimento de impacto, de humanidades. Lembra da MTV? A gente brinca com os megafones humanos. Então, você vai ligar a tua TV, é gratuito, enfim, e você vai ter vários megafones humanos. Tem uma coisa bonita que aconteceu. A gente acabou de gravar, a Carla, que está aqui, roteirista também do nosso projeto, o Bernardo. A gente acabou de fazer uma série original chamada A Revolução 639. Por incrível que pareça, a Revolução 639 é uma vibração do amor, e a gente... Vocês podem assistir no WePlay, canal 2083, depois vocês veem. E é sobre isso, é sobre humanidade, é sobre amor, é sobre o que não nos ensinam nas escolas, que é essa pedagogia do humano. E a gente, cada vez mais, a gente está vivendo numa bolha que a gente precisa furar. Porque a verdade é que a gente não se conecta através do sucesso. A gente se conecta através da vulnerabilidade, através do olho no olho. Tá? No Rio Tchussi passado, depois eu vou mandar para vocês, e você vai adorar saber, a gente fez o Banquinho da Humanidade. Então, todo mundo que passava, saía da Globo, subia lá, e falava assim, então saiu, sei lá, Sônia Bride, que documentarista, e subia lá e recebia uma carta. Eu falei, há quanto tempo você não recebe uma carta, oi, humana, que não seja um negócio para pagar? A Suzy está aqui, também participou, e... As pessoas subiam e falavam, nossa, enquanto ser humano, eu quero fazer meu manifesto, eu quero falar, eu quero me conectar. E vieram os meninos do Afrogame, que cantaram uma música junto com... E fizeram uma poesia, não foi? Com o André Alves, do Convida. Você não sabe o que foi aquilo. Está gravado, tem um doc sobre isso, tem uma pílula, uma coisa espetacular. Pena que eu não consigo passar aqui. Então, assim, eu acho que... A gente precisa sair da bolha, a gente precisa dar narrativas, fazer muita mágica, muita coexistência, muita arte, muita cultura, e a manifestação cultural ela é humana, né? Eu queria muito agradecer, agora sim eu ia falar em espanhol, minha amiga de infância, literalmente de infância, no, de dentro de la barriga de mi mamá, Nurit, que es una genia. Yo sé, Shai, que es intensa, pero es una genia. Shai, que es maravilhoso. E realmente sediar esse fórum aqui no Rio de Janeiro foi muito especial, e espero que venham os próximos zilhões, e que o Brasil é Latinoamérica, né? Porque independente, a gente não se acha latino-americano, né? Então é isso. Você quer fazer mágica? Você quer finalizar? Você quer ficar com a pergunta? Você quer... Vai ter oração da paz? O padre veio, vai ter oração da paz? Ou a gente pode finalizar cantando? Não, ainda tem. Eu vi em o Léo ali, Urubá. o Flávio deve estar aqui com a gente também. Então a gente... Depois a Varda vem, a gente canta, a gente faz o after party. Fábio, já nem sei mais do que a gente estava falando mesmo. Isso é multiculturalismo. Começa, termina, vai para os meios e caminhos e vai se cruzando. É fluido, como diria a Bauman. Bom, primeiro eu estou muito feliz aqui que a gente está falando e respeitando o tempo, né? Isso é ótimo para o público, né? Que eu acho que está aqui vendo, né? E, sem dúvida, eu acho que essa questão que a gente vem vendo acontecer, né, do antissemitismo, e, para mim, que trabalha com cultura, tem sido até mais difícil, né? Porque, realmente, eu vejo, infelizmente... a gente sofre nesse meio. Muitos artistas que eu admiro muito, muito inteligentes, muito sensíveis, falando coisas que surpreendem, né? Assim, me surpreende, e eu, na verdade, até fico sem saber se vale a pena discutir, né? E eu acho que o nome da minha empresa é A Ponte, né? E não à toa, né? Eu entendo que eu faço a ponte, né, do mercado financeiro, né, dos empresários com a cultura,
até porque eu tenho mais tempo de banco do que de cultura. Eu fiquei 22 anos em banco, eu estou na cultura, vai fazer 9 anos. Né? Então, acho que o meu grande objetivo, né, a vir trabalhar com cultura é, primeiro, fazer diferente, fazer as coisas que eu acredito, né, democratizar o acesso à arte, ir para o interior do Brasil, levando exposições em cidades, como eu fui, Conselheiro Lafayette, dentro de uma estação de trem, Ouro Preto, Congonhas. Estava, por incrível que pareça, estava numa cidade que foi até para mim um pouco impressionante, né, porque eu fui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 1 milhão de habitantes, 4º IDH do Brasil, e o museu que estava aberto, o museu que tinha estava fechado há 6 anos em obra, né, então não tinha um museu, né, em Campo Grande aberto, né, então era uma cidade de 1 milhão de habitantes, né, então você vê que realmente a gente precisa de muito investimento em cultura, né, até para diminuir, né, essas diferenças, né, dessas pessoas que, hoje em dia, né, eu acho que pela racialidade do momento que a gente vive na cultura, né, e a gente vê, hoje em dia, tantos pretos sendo homenageados em todos os sentidos, em tantas galerias tendo, hoje, que ter artistas, e tem que ter artistas pretos nas suas galerias para serem vendidos, né? Isso precisou de um movimento muito radical, por um lado, né? E eu acho que, nesse sentido, a gente tem uma oportunidade muito importante agora. Eu acho que, com esse momento de paz que está começando, né? E a gente acredita muito que vai acontecer, né? Com a libertação hoje desses reféns, de voltar a construir essas pontes, né? A gente voltar a ter realmente o judaísmo, né, exercendo a sua principal, eu acho que, foco, que é realmente, como o Chay falou, que é a paz, né? É a paz, é o diálogo, é a gente aprender com as diferenças, a gente aprender com o outro, né? Israel foi o primeiro país, acho que do mundo, a aceitar casamento de homossexuais, né? Então, assim, é uma coisa raríssima ali naquele local do Oriente Médio, né, e primeiro do mundo. Então, assim, olha como a nossa cultura ela é mal interpretada e ela é mal entendida quando a gente vê pretos e pessoas LGBT marchando contra a gente, né, falando de genocídios, né, e o que elas vivenciam, o que a gente vivencia aqui no Brasil, né, não é um genocídio que a gente vivencia aqui com as populações pretas nas periferias, né, e a gente não fala disso, né, com a questão LGBT, 34 anos é a média de idade de um trans, assim, isso é um genocídio, né, porque essas pessoas não estão numa guerra, né, estão fazendo uma guerra contra eles, sem eles saberem, sem eles terem armas. Em Gaza foi bem diferente, né, todo mundo sabia o que estava fazendo, todo mundo estava consciente do que estava acontecendo, e eles queriam, tanto que não soltavam os reféns. A gente podia ter acabado essa guerra há 2 anos atrás. Se soltassem os reféns, não ia ter, né, discussão, não ia ter mais o Bibi sendo questionado de tudo que estava sendo feito. Não concordo com tudo, mas também não dá para a gente aceitar, até hoje, esses reféns presos e achar que está tudo bem, vamos encenar a paz, que não ia ter paz, né, com gente presa, né? Então, assim, eu deixo uma mensagem aqui de força para todos nós, esperança e fé, que eu acho que a gente tem tudo para fazer melhor do que a gente já fez, com toda essa experiência que a gente teve, né, com tudo isso que está acontecendo, não só em Gaza, mas no Brasil e no mundo. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria passar, então, para você, Carla, poder encerrar dentro desse movimento. Eu acho que é isso, ele já levantou, só... Mas eu acho que é justamente isso, né? Eu acho que a gente tem que continuar se unindo, se armando, porque isso aqui que a gente está fazendo, esse movimento é esse, né? Só que é uma armação do bem, né? A gente está se pautando, a gente está se potencializando, se instrumentalizando para enfrentar todos esses crimes de ódio, né? Você falou sobre a população trans. Eu trabalhei muito tempo no Centro de Cidadania LGBT, onde justamente eu comecei a aprender e ver esses dados, né? E aí, uma vez eu fui numa delegacia conversar com um amigo meu que é delegado, e eu perguntei sobre dados de pessoas trans assassinadas. Ele falou para mim que, inclusive, não tinham esses dados compilados como pessoas trans.
era só crime de ódio, mas eles não separavam. Então, estava tudo junto ali, racismo, transfobia. Eu falei, gente, mas como assim? Não se separam esses crimes, né? Como a gente vai saber quantas pessoas trans foram mortas, quantas pessoas foram mortas por racismo, né? Então, tudo ainda é uma luta, né? Tudo ainda é muito recente. A gente está furando ainda essa bolha para poder conseguir chegar em lugares maiores, né? Então, eu acho que é isso, é transformação, é educação, é diversidade, é inclusão. Então, eu acho que é isso. Perfeito, queria agradecer muito esse painel maravilhoso.